noite, Valentim. Hoje é inevitável falar. Um gol impedido a favor do Flamengo, um gol mal anulado contra o Bangu e hoje a não expulsão do Rildo na entrada no João Paulo. Como você classifica a arbitragem do campeonato estadual, primeira? E a segunda, o que faltou taticamente no primeiro tempo que o Botafogo não conseguia sair, tinha muita dificuldade, e sobrou no segundo tempo até a hora que o Botafogo empatou? Boa tarde a todos. Que bom começar com uma pergunta em relação à arbitragem. Muito bom. Como você citou, não é a primeira vez que o Botafogo é prejudicado escandalosamente num começo de jogo. Assim, a reação de todos os jogadores em campo foi de que todos sabíamos que tinha sido grave o lance. Eu imediatamente falei com o quarto árbitro, imediatamente mandei o nosso preparador físico, o Capela, aqueceu o Marcelo, nosso jogador, porque ali eu já sabia, eu falei para ele que o jogador não voltaria mais. Agora, são 5 árbitros que estão auxiliando, desculpa, 4 árbitros que estão auxiliando um profissional que não conseguiu ver. O cara pode, acho que com 2 anos de futebol não é possível, o cara, todo mundo deu para perceber que foi uma lesão grave, que foi uma entrada muito forte, muito forte. E ninguém, se esse cidadão não viu, como ninguém consegue ajudá-lo? Como numa falta idiota que às vezes eles dão contra um bandeira, um assistente que ajuda ele, foi falta, que eu ouço eles falarem, foi falta porque o rapaz não dá? Mas como é que pode? Um atleta dá uma importância do João Paulo para o Botafogo, não só em relação à parte técnica, tática. Ele é o nosso capitão, ele é o líder, ele é o jogador exemplo aqui para a gente. É um dos jogadores mais queridos pela nossa torcida. E agora? O quarto árbitro volta do intervalo e fala para mim, realmente você tinha razão. E aí? Mais um jogo que o Botafogo é prejudicado no início do jogo? Como é possível? A qualidade da arbitragem do futebol carioca... E aí, gente? Eu quero que vocês me ajudem a falar isso aí. O árbitro demorou para dar o cartão, se eu não estiver enganado. Ele viu o atleta lá que já não tinha condições, que estava com 2 fraturas. 2 fraturas, gente. 2, não uma só. E aí? Sobre o nosso jogo, um time nervoso no primeiro tempo, sem conseguir jogar. Cometemos erros onde saíram os gols deles. Segundo tempo melhoramos, o Luiz Fernando entrou muito bem no jogo e a gente conseguiu empatar. Depois pressionamos para tentar fazer o terceiro e acabamos tomando o terceiro gol, onde a gente vai procurar corrigir antes desse jogo contra o Vasco. Ainda não sabemos se será a 4ª ou 5ª. A federação não consegue nos falar depois de um jogo onde vai ser o jogo. Quando vai ser o jogo, desculpa. Valentim, queria saber de você o tamanho da perda do João Paulo. Enorme. Não só para mim, para o Botafogo, para o nosso elenco, para o nosso torcedor. Repito, é um dos jogadores queridos, é o nosso capitão. É revoltante, gente. É revoltante. Você é até favorável à punição, digamos assim, para o atleta adversário enquanto há recuperação? Revejam o lance. Revejam o lance. Botafogo perdeu, não no jogo de hoje, gente, nós perdemos um jogador aí no mínimo 6 meses, nossa referência. Não pode ter uma qualidade dessa, gente, não pode ter uma qualidade de uma arbitragem, repito, 4 para ajudá-lo, 5 árbitros no jogo, mais 2 delegados, ninguém viu. Os jogadores ficaram perplexos com o cartão amarelo e continuou desse jeito, não é possível. Desculpa, mas está difícil. Valentim, boa noite. Como agora trabalhar os seus jogadores com a perda tão importante como foi a do João Paulo, como você já citou? É o capitão, é um jogador que representa muito para a torcida. Como trabalhar em tão pouco tempo, já que tem a semifinal na 4ª ou na 5ª-feira? E só mais um detalhe,
vem incomodando o time não vencer clássicos ainda dentro do Carioca? Hoje nós não vencemos por erro da arbitragem, que se a gente tivesse com um jogador a mais, talvez nós venceríamos o jogo. É uma perda muito grande, a gente precisa ser fortes, até pelo João, até lembrando sempre dele. Precisamos reagir, o futebol ele não te dá oportunidade para você ficar remoendo derrotas e nem comemorar muitas vitórias. Quarta ou quinta-feira a gente já tem um jogo decisivo para a gente, mais um jogo decisivo. Então, a gente precisa reagir. Física, técnica, emocionalmente também. Valentim, boa noite. A gente já falou da perda do João Paulo sentimentalmente, né? Mas agora como se reinventar? Ser o melhor jogador do Botafogo na temporada. Do João Paulo, que você, como você mesmo falou, um jogador querido pela torcida, pela equipe, uma das referências da equipe do Botafogo também, e já tem um jogo importante pela frente, na próxima quarta ou quinta-feira, contra o mesmo Vasco da Gama. Eu te pergunto, como se reinventar sem o João Paulo? Agora nós vamos ver a condição física de todos os atletas, né? E depois vamos pensar novamente aí quem serão os 11 que vão começar. Valentim, você falou agora há pouco de terminar um jogo e não saber ainda aonde vai ser, não saber que dia vai ser. Agora o Abel estava reclamando justamente, só que no caso do Abel estava reclamando do jogo ser na quinta-feira, uma semifinal já de Taça Rio. A gente já falou aqui algumas vezes sobre o campeonato estadual, só que chega nesse momento decisivo, é um regulamento confuso, não tem data definida, problema de arbitragem. O quanto que esse ponto de não ter a data definida agora já prejudica você? Não, nós teríamos já passado para os jogadores toda a programação da semana. Espero passar amanhã, em algum horário do dia da segunda-feira. Porque como nós programamos e planejamos tudo antes e passamos para os atletas o mais rápido possível, vamos ter que esperar um pouco mais, infelizmente. Valentim, queria que você falasse um pouco em relação ao João Paulo, porque a gente recebeu algumas informações, claro, né, das fraturas, mas da situação dele agora. A cirurgia acontece hoje mesmo, se você tem algumas informações em relação a isso também. Ele falou da ausência do jogador, mas também, por exemplo, quanto tempo ele pode ficar fora, porque agora realmente se torna uma dor de cabeça para vocês. Mínimo 6 meses. Eu acredito com 2 fraturas. Vamos pedir a Deus que seja bem feita essa operação, que ele volte ao mais rápido com a gente. É uma perda enorme, gente. Uma perda enorme que com um erro da arbitragem do tamanho dessa perda. Valentim, boa noite. Uma noite difícil com a contusão do João Paulo, mas também tivemos um lado um pouco positivo no jogo, que foi a entrada do Luiz Fernando pelo lado direito, que mudou muito a parte ofensiva do Botafogo. Gostaria que você falasse sobre a entrada do jogador, que vinha enfrentando algumas dificuldades, mas hoje fez uma excelente partida pelo Botafogo. O Luiz, na sexta-feira, a semana foi boa, e eu vim muito tranquilo para esse jogo, porque a semana foi boa novamente. O Luiz fez um treino muito bom na sexta-feira, conversei com ele que eu precisava dele desse jeito, numa partida valendo 3 pontos. E ele repetiu o que ele fez no treino. Então, estou muito feliz, eu já falei aqui para vocês algumas vezes que os jogadores que entram, eles precisam ou manter um nível alto se o time estiver bem, ou dar esse up aí para a equipe, dar essa melhora para o time, seja técnica, física ou tática, e ele fez hoje muito bem. Está de parabéns, Luiz. Para completar sobre o Luiz, o que você via que faltava nele? Porque a sensação que a gente vê é que ele foi muito insinuante, partiu muito para cima, e nas outras partidas ele, principalmente no último jogo, no jogo contra o Volta Redonda, parecia, a sensação que a gente teve era de que o jogo estava num nível de vibração até, e ele não estava. Tem um pouco disso, até de atenção, de concentração, que você já elogiou muito do time? Eu tenho cobrado os jogadores de se prepararem muito, até aqueles jogadores que não estão iniciando, de se prepararem muito mesmo para jogarem. Todos, do goleiro, do Jefferson. Hoje é o nosso último atacante, falando por posições. E ele tentou algumas jogadas nos jogos anteriores, outras jogadas não saíram. Hoje ele foi muito feliz, nos ajudou muito, e tem que continuar assim. Eu tenho cobrado muito
esse salto de qualidade deles no dia a dia individual, que é o caso do Luiz que a gente está falando agora, e da equipe também. Boa noite, Valentim. Em relação, a gente sabe, essa perda do João Paulo, você já conta, de repente, com o Renatinho para te ajudar, auxiliar no próximo jogo? Essa semana o Renatinho ainda não estará com o grupo, ele já está na transição, estará fortalecendo a parte física, e na próxima semana já acredito eu que estará já à disposição do grupo. E deixa uma pergunta em relação à defesa, Valentim. Você acha que, se não me engano, nos números são 9 gols nos últimos 7 jogos. Você acha que precisa mudar alguma coisa ali na defesa? Precisamos melhorar, gente. Precisamos melhorar. Todos. Quando eu achar que deve mudar, eu vou mudar. Todas as posições, não só do goleiro ao nosso 11. Eu vou mudar. A equipe está cometendo alguns erros defensivos, ofensivos. E a gente vai procurar mudar em todos, melhorar em todos os setores, desculpa. Todos os setores. Você acabou tendo que começar o jogo de hoje sem o Chiesa, que sentiu depois do treino de ontem. O que dá para esperar para o Chiesa? Porque tudo indica que a semifinal vai ser no meio da semana. E em relação à entrada do Marcos Vinícius também, né? Você veio testando, ele vinha respondendo bem. O Valência realmente tem atuado melhor na ponta do que no meio, e insistiram muito tempo com ele no meio. Tem sido melhor assim? O Chiesa fez o exame hoje, na parte da manhã. Amanhã nós teremos a resposta desse exame. Esperamos que não seja nada grave, que ele possa já estar à disposição para o próximo jogo, né? Vamos torcer para que o exame realmente nos dê essa boa notícia. O Marcos, eu já tinha falado para vocês também que ele está ganhando esses minutos. Hoje eu iniciei com ele, procurou fazer tudo aquilo que a gente tinha conversado. O Léo tem correspondido bem na beirada, mas jogando mais de lado. Chegou a jogar ali mais centralizado, porque é uma posição que ele também, conversando com ele, gosta de jogar. Então, a gente vai procurar achar as melhores peças aí para esse próximo jogo. A gente já falou aqui algumas vezes da falta tática que o João Paulo vai fazer, que realmente vai ser uma grande perda para o meio-campo do Botafogo. Mas, já que o próximo adversário é o Vasco, novamente vai ser o adversário repetido do fim de semana, você espera alguma surpresa por parte do Zé Ricardo na escalação? Está preparado para isso? Ou você também pretende uma escalação diferente da que foi feita hoje, após a saída do João Paulo? Ou você também pretende algum outro jogador nesse meio-campo, ao invés do Marcelo e dos que já estão habituados ao meio-campo do Botafogo? Hoje eu já vou começar a quebrar a cabeça para... porque quando você tem um jogo perto do meio de semana, a gente já sabe que precisamos recuperar fisicamente o jogador. Você tem pouco tempo para treinar e os jogadores para recuperarem fisicamente também. Então, eu vou precisar, já vou quebrando a cabeça, mas depois, para eu formar esses 11, eu vou também esperar que o departamento médico me libere todos aqueles atletas que poderão iniciar. Gente, obrigado.